Pessoal, nós vamos ver agora o nosso primeiro assunto do ano de 2021. E esse assunto é uma revisão dos assuntos que vocês viram no ano passado. Então, eu escolhi começar com o sistema de numeração decimal. Por que eu escolhi esse assunto? Porque dele vai depender o aprendizado de vocês em 2021. E por que eu vou revisar? Porque eu quero saber o que vocês aprenderam o ano passado e o que vocês não aprenderam. Porque o ano passado nós também tivemos um ano atípico, um ano de epidemia, e teve muitos assuntos que o professor não deu tempo de dar, né? Porque o tempo da aula online é diferente do tempo presencial. Por isso que eu vou revisar. Então vamos lá. Sistema de numeração decimal. Por que sistema? Porque se trata de uma organização de números. Por isso que é sistema de numeração decimal. Por que decimal? Porque a base do nosso sistema de numeração é 10. Todas as vezes em que estamos contando alguma coisa, algum objeto, e chegamos ao número 10, há uma certa troca. Ou seja, nós estamos contando unidades, aí vamos contar até o 9. Quando chega no 9, depois do 9 vem o 10. Aí já deixa de ser unidade simples para dezena. Se nós contamos 10 dezenas, até 9 dezenas, 9 dezenas é igual a 90. Mas quando chegamos a 10 dezenas, já temos que trocar por uma centena. E assim, todas as vezes que chega ao número 10, há uma troca de ordem, que vocês vão aprender isso bem devagarzinho nas próximas aulas. Para começo, eu vou falar aqui do valor absoluto dos números e do valor relativo. O valor absoluto de um número é o próprio número, não muda nada, não depende da posição que ele ocupa no sistema. Por exemplo, 857. No nosso sistema de numeração decimal, o 857, contando da direita para a esquerda, o 7 pertence à ordem das unidades, o 5 das dezenas e o 8 das centenas. Mas o valor absoluto dele não depende dessa posição, não vai mudar por causa da posição. Então, o valor absoluto desse 7 unidade vai ser 7. Vou trocar aqui o lápis, porque esse não está riscando. O valor absoluto desses 5, que são 5 dezenas, mas o valor absoluto não depende da ordem que ele ocupa. Portanto, vai continuar sendo 5. O 8, apesar de ser 8 centenas, o valor absoluto dele não depende dessa posição dele. Então, vai continuar sendo 8. Então, não mudou nada. O valor absoluto de 7 continuou sendo 7. O valor absoluto de 5 continuou sendo 5. O valor absoluto de 8 continuou sendo 8. Porque o valor absoluto não depende da posição que ele ocupa no sistema de numeração decimal. Não depende, tanto faz se ele for unidade, se ele for dezena, se ele for centena, se ele for unidade de milhão, não vai mudar nada. O valor absoluto vai ser ele mesmo. Agora, o valor relativo dele já é o contrário. O valor relativo vai depender da posição que ele ocupa no sistema. Só as unidades que vai continuar sendo a mesma coisa. O 7, que pertence à ordem das unidades, vai continuar tendo o valor relativo de 7. Vai continuar sendo ele mesmo. Mas o valor relativo de 5 dezenas já vai se modificar. Por quê? Uma dezena é igual a 10, mas 5 dezenas é igual a 50. Então, o valor relativo desses 5 vai ser igual a 50. Vou colocar o 7 um pouquinho mais afastado para ficar bem bonitinho aqui o 50. Unidade abaixo de unidade e as dezenas aqui afastadas. Então, o valor relativo das 5 dezenas é igual a 50. E esse 8 aí? Qual posição que ele ocupa no sistema de numeração decimal? Ele ocupa a posição das centenas. Uma centena é igual a 100. 8 centenas vai ser igual a 800. Então, veja só como se modificou
o valor dos números relativamente. Por quê? Porque o valor relativo, é referente à posição que ele ocupa no sistema de numeração decimal. E eu coloquei aqui unidades abaixo de unidades, dezenas abaixo de dezenas e as centenas aqui sozinhas, mas na posição dela, ou seja, porque ela é a terceira ordem, unidade, dezena e centena, cada uma na sua posição. Outro exemplo, 13.426. Esse número aí, no sistema de numeração decimal, ele tem 5 ordens, porque tem 5 algarismos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O algarismo 6, o algarismo 2, o algarismo 4, o algarismo 3, o algarismo 1. Algarismo é a mesma coisa que número. Tanto faz eu dizer número como dizer algarismo. Então, quais as posições que esses números ocupam no sistema? Esse ocupa a posição de unidade. Vou trocar o lápis novamente. Este aqui ocupa a posição das dezenas. Esse ocupa a posição das centenas. Esse das unidades de milhar. E esse 1 das dezenas de milhar. Então, nós temos 5 ordens: unidades, dezenas e centenas, simples, unidade de milhar e dezena de milhar. E aí, o valor absoluto, como eu já tinha falado, não depende dessas posições. O valor absoluto não modifica-se, continua sendo o mesmo número. Então, esse 6, o valor absoluto dele é 6. O 2, o valor absoluto continuará sendo 2. O valor absoluto de 4 vai continuar sendo 4. E o valor absoluto de 3 continuará sendo 3. O valor absoluto de 1 continuará sendo 1. Ou seja, não se modificou, eles continuaram sendo eles mesmos, porque o valor absoluto não depende da posição no sistema de numeração decimal. Agora, o valor relativo vai depender da posição dele. O único número que vai continuar sendo igual vai ser o pertencente às unidades. Então, o 6, o valor relativo, tanto o valor absoluto como o valor relativo vai ser o mesmo, porque ele pertence à ordem das unidades. Agora, esse 2, ele pertence à ordem das dezenas. Se uma dezena é igual a 10, 2 dezenas vai ser igual a 20. Vou colocar esse 6 aqui, afastar um pouquinho, porque ele é um número grande. Vou colocar os 6 unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. 4 centenas. A posição desse 4 é o quê? Centenas. Uma centena é igual a 100, 4 centenas vai ser igual a 400. O valor relativo do 4 vai ser igual a 400. Qual será o valor relativo do 3? Qual a posição dele? Que o valor relativo depende da posição. A posição do 3 é a unidade de milhar. Uma unidade de milhar é igual a 1000. 3 unidades de milhar é igual a 3000. Então, o valor relativo do 3, que pertence à unidade de milhar, vai ser igual a 3000. E o valor relativo desse 1? Qual a posição dele? Dezena de milhar. Uma dezena de milhar é igual a 10.000. Então, o valor relativo daquele 1 vai ser igual a 10.000. Vocês perceberam que eu coloquei unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar e dezena de milhar no cantinho dela. Deu para entender, gente? Alguém tem dúvida? Se alguém tem dúvida, comunica aí para mim, tá? Que eu dou outra revisada.